da sua televisão e nos 1160 AM do seu rádio e nas redes sociais da TVE e da Rádio Espírito Santo. E começando o nosso giro de hoje com destaques da repórter Verônica Salazar. Boa noite, Verônica. Boa noite, Lucas. Boa noite a todos. Hoje vamos saber como a cidade de Vitória está enfrentando o novo coronavírus. Como está o atual cenário da capital, que está na segunda colocação do ranking de infectados e tem painel Covid-19. Vamos mostrar como está a ocupação de leitos no estado e também os números da doença nas cidades do interior que estão na zona de alto risco. Lucas. É isso, Verônica. Falando já sobre esse primeiro assunto, a pandemia do novo coronavírus afetou diversos setores da administração pública. A atenção voltada para a saúde, o desafio de implementar o isolamento social e a preocupação com atividades econômicas. Por essas e outras razões, os desafios dos gestores públicos aumentaram. Como disse a Verônica, na nossa entrevista de hoje vai ser com o Bruno Toledo, ele que é coordenador de políticas de enfrentamento da Covid-19 em Vitória, não é isso, Verônica? Isso, Lucas. Há poucos dias, a capital, que é a segunda menos populosa do país, com pouco mais de 360 mil habitantes, chegou a ficar em primeiro lugar em número de infectados pelo novo coronavírus, viu? Hoje, Vitória, está ocupando a segunda posição com 2.127 infectados e 82 mortes. Mas é bom a gente lembrar que esses números ainda são de ontem, o painel Covid-19 ainda não foi atualizado. Então, são os números de ontem. Então, hoje está atrás apenas da Serra, tá? Depois da Serra, que é a cidade mais populosa do estado. Então, hoje vamos saber como a capital está enfrentando essa pandemia, quais ações estão sendo priorizadas neste momento. Bruno, seja muito bem-vindo ao Giro TVE. Boa noite, Verônica. Boa noite, Lucas. Boa noite a todos e todas que nos assistem nessa noite. Ok, Bruno. Bom, o senhor participou ontem de uma reunião virtual com prefeitos dos Estados Unidos, e que também contou com o prefeito de Manaus, onde a situação está muito complicada. Em pauta, ações de enfrentamento à pandemia do novo coronavírus. Conta pra gente como é que foi essa reunião, Qual a contribuição dela aqui para a Vitória? Então, essa reunião foi organizada pela Frente Nacional dos Prefeitos. O prefeito Luciano Rezende mediou essa reunião, que participou, como você bem disse, o prefeito de Manaus, Arthur Virgílio, e também participaram 2 prefeitos norte-americanos, o prefeito de Miami e o vice-prefeito de Los Angeles, para a área de segurança pública. A primeira questão que comparece dessa reunião é a similaridade das dificuldades, tanto dos prefeitos aqui do Brasil, como dos prefeitos norte-americanos. São 2 países muito grandes, 2 países também com federação, de uma forma organizada em federação, portanto, a dificuldade de coordenar os trabalhos dos entes federados, União, Estado e município, isso compareceu, como articular ações desses 3 níveis de governo dentro de uma situação de pandemia. Isso foi comum entre os prefeitos daqui do Brasil e os prefeitos também norte-americanos, a dificuldade em manter um nível de isolamento social e, claro, os impactos, sobretudo, para a gestão no campo da saúde pública, O impacto que a pandemia gera para o sistema de saúde, no nosso caso, o sistema público, é importante dizer isso. Há uma diferença gritante entre o modelo brasileiro e o modelo norte-americano, nosso totalmente público, e os Estados Unidos com o modelo privado, Então, com impactos diferenciados, mas com a gestão tendo, no caso do Brasil, uma gestão pública mais direta sobre a saúde. Bruno, fala um pouco para a gente em relação além dessas reuniões com o Fórum Nacional de Prefeitos, o que Vitória tem feito em diálogo com o governo do estado, que é quem está coordenando as ações gerais da pandemia aqui no Espírito Santo? Como tem sido o diálogo de Vitória com o governo do estado para aliar essas ações? Esse é um fator muito positivo nesse momento, Lucas. A gente viu, inclusive, nesta reunião a que eu me referi agora há pouco, como a população sofre de uma forma mais gravosa quando há algum ruído nessas articulações entre o plano municipal, estadual e federal. No nosso caso aqui de Vitória, o contato, a articulação, as ações estão sendo feitas de uma forma muito eficiente em relação à articulação do município
com o governo do estado, não só entre o prefeito e o governador diretamente, mas também com o secretariado, né? Eu mesmo hoje acabei de participar de uma reunião longa com a secretária de Direitos Humanos, Nara Burgo, com o secretário Cruz, numa articulação, num ponto específico, que é o abrigamento, o isolamento da população mais vulnerável em centros de quarentena provisória. Mas isso tem acontecido rotineiramente, diariamente, inclusive com a possibilidade de transferências de recursos. Agora, Bruno, qual o atual cenário de Vitória, né, da capital Vitória, com relação aos atendimentos aos pacientes da Covid-19? Há uma diferença na triagem aí nos casos de síndromes gripais? Desculpa. É importante que a gente ressalte, acho que isso é um dado importante, né? A gente fica, às vezes, concentrado no dado bruto, que é o número de infectados, e às vezes a gente perde um pouco tanto o dado de cura quanto o dado de letalidade. O Brasil está com uma taxa alta de letalidade, enquanto o mundo, mais ou menos, apresenta uma taxa de 5%, ou seja, 5% das pessoas que contraem o coronavírus acabam falecendo. No Brasil, essa média está um pouco mais alta do que essa média mundial, estamos com 6,2%, 6,3%, e aqui em Vitória a nossa taxa está bem abaixo da média nacional e também da média mundial. A gente está com uma taxa de 3,9% de letalidade. É importante também dizer que nós inauguramos recentemente a telemedicina. Para nós, isso é uma estratégia muito eficaz, muito eficiente, tanto na perspectiva de garantir mais a possibilidade das pessoas ficarem nas suas residências e evitarem o contato e, portanto, a propagação do vírus e a contaminação, quanto também de garantir mais tranquilidade para as pessoas saberem se aqueles sintomas são, de fato, sintomas a serem monitorados, a se preocupar. Então, a telemedicina, para nós, está sendo uma estratégia muito importante nessas duas dimensões, de garantir o monitoramento dessas pessoas, de entender onde que essas pessoas estão, qual o núcleo dela, quantas pessoas estão próximas a elas e que poderiam, eventualmente, ser contaminadas, quanto também garantir que ela não se desloque pela cidade. Bruno, o senhor falou sobre telemedicina, que é uma ferramenta usada nesses tempos de pandemia para evitar o contato social, inclusive em atendimentos médicos. Como isso funciona no município de Vitória? Como que o munícipe, que o morador da capital tem acesso, por quais canais, como é realizado esse atendimento que visa evitar o contato mesmo e essas aglomerações? Pois não. É importante dizer que não só a questão da telemedicina, mas a prefeitura se reinventou completamente nesses últimos 60 dias. A gente viu, de fato, um mundo novo ser descortinado bem diante dos nossos olhos, nos obrigando a reinventar todas as nossas práticas, especialmente no campo da gestão pública, que é quem tem que dar respostas mais rápidas e efetivas à população. Nesse sentido, não só a questão da telemedicina, mas já falo dela, a Vitória reinventou toda a forma de atendimento à população via, seja tecnologia, através da internet, seja através do 156. No caso da telemedicina, é esse canal, né? 156. Funciona de segunda a sexta, no horário de expediente normal. Então, as pessoas acessam através do 156, relatam que estão precisando fazer a consulta, será transmitida imediatamente esse canal para um médico que está contratado pela prefeitura para fazer essa consulta através da internet, e ali, então, vai ser feita uma anamnese dentro da possibilidade, não é, da tecnologia, dentro, portanto, do mundo virtual, do ambiente virtual, e, claro, evoluindo essa consulta para a necessidade de comparecimento pessoal desse usuário à nossa rede de saúde, já vai ser feito o agendamento. Agora, Bruno, Vitória tem calculado aí a incidência da doença por bairro, né? Como é que estão esses números? Então, é importante também que a gente faça essa avaliação, porque às vezes há uma notícia de que determinado bairro está em segundo lugar, não necessariamente com números de casos infectados, mas se um dia aquele bairro estava com um caso, e no outro dia ele passa a ter 2 ou 3 casos, aumentou 100%, 200%. Né? E aí a gente, claro, considera essa questão também até para que a gente paute as ações de prevenção e de contenção.
como todos os outros lugares, todas as outras cidades, e Vitória não seria muito diferente, a pandemia chega pelos bairros nobres, né? Chega por regiões mais centrais da cidade e ela evolui para regiões mais periféricas das cidades. Nesse momento nós estamos vivendo isso, né? Ainda que também haja uma incidência grande em bairros como em Seara do Suá, como Jardim Camburi, mas a gente está, nesse momento, vivendo essa interiorização da Covid para bairros de periferia aqui em Vitória. Nós estamos conversando com o Bruno Toledo, ele que é coordenador de políticas de enfrentamento à Covid-19 de Vitória. Bruno, fala um pouco para a gente sobre essa questão do isolamento social. A gente sabe que é de fundamental importância, as políticas do governo do estado, das prefeituras, incentivam o isolamento social. Como que Vitória tem lidado com esse... A gente vê também muito desrespeito ao isolamento. Como que Vitória tem fiscalizado esse tipo de atitude e lidado para incentivar a população a cumprir esse isolamento social? Primeiro, reforçar que nós, aqui em Vitória, somos governados por um médico, né? O prefeito Luciano Rezende tem esse compromisso com todo o protocolo da OMS, da saúde, e não seria diferente em relação a adotar o distanciamento social como principal forma de prevenção ao contágio da Covid-19. Então, todos os esforços estão sendo feitos nesse sentido, de garantir que a gente possa, nesse momento, fazer esse distanciamento, não só para aquilo que é a principal questão, que é salvar vidas, preservar vidas, mas também para que a gente possa ter um impacto menor sobre o nosso sistema de saúde. É importante que a gente fale sobre isso novamente, né? Porque nós vivemos a pandemia do coronavírus, mas as outras doenças continuam existindo, as pessoas continuam tendo problemas cardiovasculares, continuam tendo problemas, né, de outras naturezas, que precisam da rede pública de saúde. Se a gente faz um impacto direto à rede de saúde só em função da Covid-19, isso estrangula o sistema, inclusive para as outras pessoas com outras comorbidades que precisam acessar o sistema de saúde. Então, a questão do distanciamento social, nesse momento, é fundamental para que a gente preserve vidas e para que a gente possa garantir também a funcionalidade do nosso sistema único de saúde. Bom, o que nós temos feito em relação a isso? Primeiro, incentivar ao máximo através de campanhas, e já fizemos 3 campanhas grandes e fortes de televisão, de rádio, para que as pessoas criem cada vez mais consciência do que estamos falando em relação ao distanciamento social, a gravidade do momento que nós vivemos, né? Então, acho que isso é fundamental, mas isso só não basta. Então, diálogo com a comunidade, com os líderes comunitários, com igrejas, isso também tem sido feito. Com setores produtivos, porque necessariamente precisamos dialogar com eles, e, claro, no último grau, a questão da fiscalização. Há uma série de normas municipais, né, mais de 2 dezenas de decretos feitos pelo prefeito, desde o dia 16 de março, declarando o estado de emergência em saúde pública aqui no município, e isso tem sido fiscalizado através de um comitê. Aqui em Vitória, nós organizamos a gestão durante a pandemia em comitês, né? Então, há um comitê de política social, há um comitê de retomada da atividade econômica e há um comitê de ordem pública, que fiscaliza toda a normatização que o município fez em relação à manutenção, né, da atividade econômica com restrição e também a questão das regras em relação ao distanciamento social. Agora, Bruno, infelizmente, né, as previsões para os próximos dias preocupam, né? Segundo a própria Secretaria de Estado da Saúde, junho, até mês que vem aí, o Estado deve calcular aí cerca de 1.000 casos de pessoas mortas por conta da Covid-19. Vitória, né, tendo essa população, com esse número de pessoas já infectadas, já está trabalhando com a possibilidade de um lockdown, né, que algumas cidades já vêm falando sobre isso. Essa possibilidade pode acontecer aqui em Vitória? Qualquer reflexão nesse sentido precisa ser feita necessariamente considerando que estamos dentro de uma região metropolitana, né? Qualquer discussão, e isso já tem sido feito, não só em relação a essa discussão que eu estou falando, mas em todas as outras medidas muito bem coordenadas pelo governo do estado, com os prefeitos da região metropolitana, com a Munis,
precisa ser feito em diálogo com todos esses gestores, né? Nenhuma ação de Vitória, por exemplo, isoladamente, teria efeito estando Vitória no meio de uma região metropolitana, sendo uma ilha aqui, não é? Atravessada que é por rodovias, enfim, que necessariamente, por onde transitam necessariamente pessoas que moram em Vila Velha, que trabalham na Serra, enfim. Então, essa discussão, se vier a acontecer, precisa ser, volto a dizer, coordenada pelo governo do Estado e em um diálogo com os outros municípios. Não, Vitória não vai tomar uma posição dessa isoladamente. Bom, Bruno, para a gente então finalizar, observando a estratégia, né, e os números de outras capitais brasileiras e até de outros países, né, o que dá para a gente copiar e o que dá para a gente descartar? Eu acho que, pelo menos por tudo aquilo que temos visto, né, e temos observado isso com muita atenção em Vitória, primeiro é o passo que estamos dando nesse momento, né? A gente acabou não falando aqui sobre periferia, sobre população em situação de rua, a necessidade que a gente tem de identificar, através de mais testes, por onde o vírus tem caminhado e como tentar conter nesses territórios, nessas comunidades, nessas populações, a disseminação com mais força. E nessa perspectiva, a ideia dos centros de quarentena, que tem funcionado em outros lugares, eu acho que é uma estratégia muito importante que a gente, nesse momento, constrói aqui em Vitória. Estamos preparando o Sambão do Povo para abrigar provisoriamente pessoas que precisam ser isoladas e que não têm como fazer esse isolamento. Acho que aumentar essa questão também da testagem, acho que trabalhar com essa ideia tecnológica também, de monitorar por onde estão as pessoas que estão sendo infectadas. Outros países fizeram isso e isso surtiu bastante efeito. Acho que é um pouco por esse caminho que Vitória vai nos próximos dias e semanas. Ok, Bruno. A gente então agradece a sua participação, ter aceito o nosso convite para esclarecer essas dúvidas sobre as medidas que vêm sendo tomadas aí na capital Vitória. Muito obrigada e esperamos contar com o senhor numa outra oportunidade. Eu que agradeço. Boa noite. Boa noite. Então, o Bruno Toledo, obrigado, Verônica, obrigado também ao Bruno. Assim vamos encerrando o primeiro bloco do Giro TVE de hoje. Daqui a pouquinho voltamos. A arte usada como instrumento para quebrar regras e romper tabus. Na série Falantes, 5 jovens de países que compõem a Amazônia Internacional desafiam o conservadorismo por meio da dança. Falante, toda terça, às 11 da noite, aqui na TVE. Eles são responsáveis pelo desenvolvimento científico no Brasil e suas descobertas se destacam no cenário internacional. Eles são cientistas brasileiros entre os melhores, série documental inédita. E no 12º episódio... Eu sou Maria José Campagnoli Santos, professora titular do Departamento de Fisiologia e Biofísica da Universidade Federal de Minas Gerais. Meu interesse na pesquisa é entender o papel do sistema renina-angiotensina nas doenças cardiorrespiratórias. Quinta, 11h45 da noite. No próximo programa, um papo reto sobre a situação da cultura e dos artistas na pandemia com uma das atrizes mais queridas do Brasil. Retrato falado de Denise Fraga no Provoca da próxima terça, logo após o Jornal da Cultura. Estamos de volta com mais um bloco do Giro TV nesta quinta-feira e você pode participar com a gente através das suas redes sociais, acessando lá o Facebook da TVE e da Rádio Espírito Santo, também pelo WhatsApp no 999 43 55 74, 999 43 55 74. Na tela para você agora os dados da Covid-19 no Brasil, dados atualizados do Ministério da Saúde. De ontem à noite, os dados sendo atualizados após as 7h30 da noite pelo Ministério da Saúde. Já são mais de 411 mil casos confirmados da Covid-19 no território brasileiro.
com o número de mortes acumuladas em 25.598 pessoas já morreram pela Covid-19 em todo o Brasil. Diante de ontem para ontem foram 1.086 novas mortes provocadas pela Covid-19. E para falar sobre o mapa Covid aqui do Espírito Santo, eu chamo a Verônica Salazar. Pois é, Lucas, a gente recebeu informação agora há pouco que o painel vai ser atualizado só por volta das 8 horas da noite, então os números que a gente tem são os números que foram fechados ontem. Então, o número de mortos no Espírito Santo por conta da pandemia do novo coronavírus está em 511, né? A contagem geral do número de infectados está em 11.484. A gente sabe que esse número vai ser um pouco maior daqui a pouquinho, porque não foi atualizado, como a gente disse. Serra continua com 2.155 casos, Vitória 2.127, Vila Velha 2.111 e Cariacica 1.513 casos, Lucas. E, Verônica, sobre a questão toda do pico da doença, é uma pergunta que muita gente se faz desde o começo da pandemia. Qual que é a situação atual da curva de ascendência do Estado em relação à pandemia do coronavírus? Pois é, Lucas, de acordo com as autoridades da área da saúde aqui do Espírito Santo, o Estado ainda não atingiu o pico da doença, viu? Por isso, os próximos dias devem ser mais duros para o Estado. E a gente acabou falando sobre isso um pouco aí na entrevista com o Bruno Toledo. A Secretaria de Estado da Saúde fez uma projeção para o mês de junho, né? E o número de mortes pode chegar a 1.000 até meados do mês que vem. E tem um dado, Lucas, muito importante que o secretário de Estado da Saúde, Onésio Fernandes, repassou hoje. A cada 100 pessoas que precisam utilizar um ventilador mecânico, né, o respirador que está lá na UTI, entre 60 e 70 evoluem para óbito, ou seja, dois terços dos casos, devido à complexidade no manejo da doença. Isso preocupa muito, né, Lucas? Bastante, por isso que é sempre importante cuidar de quem tem comorbidades e ficar em casa, manter esse isolamento social. E para isso, para auxiliar nesses casos de isolamento, o Estado atualizou a zona de risco para o coronavírus, que além da Grande Vitória, conta com municípios do interior. Verônica, como é que estão os municípios do interior que estão dentro dessa zona de alto risco? Lucas, no total, por enquanto, continua com 11 municípios, né, fazendo parte dessa zona de alto risco. A gente vai falar hoje dos municípios do interior, como é que estão os números dos municípios do interior. A gente não tem os números atualizados hoje, mas a gente tem os números de ontem e vamos repassar esses números. Bom, Afonso Cláudio, né, na zona de alto risco, está com 57 casos confirmados. Alfredo Chaves, 66 casos confirmados. Boa Esperança, 51 casos confirmados. Marataízes é que está com o maior número de infectados aí nesses municípios aí que estão na área de alto risco para o coronavírus, viu? Marataízes, 185 casos confirmados. Presidente Kennedy, 105 casos confirmados. Lucas. É isso, então é a situação dos municípios do interior do estado que estão na matriz de alto risco. E outro fator importante para mensurar as ações do governo e toda a política que vai ser destinada para o combate ao coronavírus é em relação aos leitos de enfermaria e UTI, a ocupação desses leitos por pacientes da Covid-19. Verônica, como que o estado está atualmente na porcentagem de ocupação de leitos para a Covid-19? É bom a gente mencionar, antes de falar sobre a taxa de ocupação de leitos, que o Estado atingiu aí 1.078 leitos destinados a pacientes com Covid-19. Não são só leitos de UTI, viu? São leitos também de enfermaria. A totalidade, né, da ocupação de leitos de UTI está em 77,12%. Aí a gente junta todos os leitos de UTI do Estado, juntando os hospitais do interior também. E a ocupação de enfermaria está em 58,82%. Lucas. É isso, Verônica, obrigada pelas suas informações. E o presidente Jair Bolsonaro sancionou o projeto de lei de socorro financeiro a estados e municípios que estão enfrentando queda na receita por conta da crise do coronavírus. O repasse totaliza 60 bilhões de reais. Desse montante, o estado do Espírito Santo vai receber 2 bilhões para recompor as perdas na arrecadação e aplicar nas ações de saúde. O subsecretário do Tesouro Estadual, Bruno Dias, avaliou que este repasse de 2 bilhões de reais é um alívio para as contas do Estado, que estão tendo baixas significativas por conta da crise provocada pela pandemia.
Essa ajuda ela é muito bem-vinda para o Estado do Espírito Santo. Estão previstos nessa lei que foi sancionada cerca de 712 milhões de reais de recursos livres para o governo do Estado, cerca também de 224 milhões de recursos a serem aplicados na saúde, a serem aplicados na assistência social. Além disso, está sendo previsto também um dispositivo específico de suspensão de dívidas do governo estadual com o governo federal e com bancos nacionais, e, no caso do Espírito Santo, dívidas com a Caixa Econômica Federal e com o BNDES. Isso daria um alívio projetado de economia de despesas de cerca de 320 milhões de reais para 2020. Então, essa ajuda, sim, ela contribui bastante para mitigar um Estado que está sendo penalizado, digamos, duplamente nessa crise, né? Seja por conta da queda brusca da arrecadação de impostos, mas também da queda brusca de arrecadação de renda de petróleo, né? Os chamados royalties e participações especiais, uma queda total projetada de mais de 3 bilhões de reais do que se previa originalmente para receber. Então, é uma ajuda que se mostra bastante oportuna. E o subsecretário também explicou os vetos que o projeto de ajuda financeira a estados e municípios recebeu do governo federal antes de ser sancionado pelo presidente Bolsonaro. Bom, os vetos eles tratam de assuntos diversos. Um veto diz respeito à previsão de suspensão de concursos públicos já homologados até 2020, que juridicamente poderia configurar uma quebra de autonomia dos entes federativos. Então optou-se a equipe presidencial pelo veto, né? Quanto ao veto da proibição de reajustes salariais até 2021, a lei sancionada ela optou por não poupar categorias do funcionalismo público, do congelamento de salários até 2021. Então, acredito que esse veto ele esteja muito em linha com a proposta de não desidratar o projeto de socorro, contribuindo para não pressionar ainda mais as despesas correntes dos estados e dos municípios. E um outro veto dizia respeito a um dispositivo que impossibilitava a União de executar contra garantias em relação a operações de crédito celebradas pelos estados e municípios com bancos internacionais. A equipe econômica alegou que isso poderia conferir à União o status de inadimplente, poderia configurar tecnicamente aquilo que a gente chama de default, né, podendo suscitar aí a judicialização com bancos estrangeiros em tribunais internacionais. Então, de qualquer forma, o Estado do Espírito Santo não trabalhava com a perspectiva de suspensão de dívidas internacionais. Então, não se vislumbra maiores prejuízos em relação a esse veto, no tocante aqui à realidade capixaba. E quanto aos bancos domésticos, a expectativa é que eles possam estar promovendo os aditivos contratuais nos próximos dias, a fim de que possamos, desde já, gozar dos benefícios dessa suspensão de dívida, seja com a Caixa Econômica Federal, seja com o BNDES. E segundo o subsecretário Bruno Dias, os recursos não devem demorar para chegar de forma efetiva aos cofres do Estado. Bom, a expectativa é que os recursos eles cheguem já em meados de junho, em virtude de trâmites legais e burocráticos que deverão ser travados no âmbito do governo federal. Provavelmente deverá ser promulgado um crédito extraordinário para a execução e transferência desses recursos para os estados e municípios. E para finalizar, ele falou sobre a importância desses recursos para o enfrentamento ao novo coronavírus. O apoio se mostra muito importante para aquilo que é prioritário agora para o momento, né, para o governo do Estado, que é a adoção de medidas de enfrentamento à pandemia, mediante aquisição de aparelhos respiradores, insumos de proteção, insumos de higiene, aquisição de leitos hospitalares, readequação de estruturas hospitalares, ou seja, as ações de enfrentamento à pandemia são prioridade para o atual momento para o governo do Estado. Esse, portanto, o subsecretário do Tesouro Estadual, Bruno Dias, falando sobre a medida de socorro a estados e municípios sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro. Assim vamos terminando o segundo bloco do Giro TVE de hoje. Daqui a pouquinho voltamos. Quinta, relembre mais um capítulo emocionante da história do Prelúdio 2019 com candidatos incríveis. Gustavo Lennertz, Lucas Ferreira, Caio Albuquerque, Tiago Gonçalves. Quinta, 8 da noite,
na reapresentação especial da segunda eliminatória da primeira fase do Prelúdio 2019. Quarta-feira é dia de sessão de cinema no Cineclube TVE. Toda semana, um tema diferente numa seleção de filmes com os múltiplos olhares do cinema feito em nosso estado. O Cineclube TVE é quarta-feira, às 10h45 da noite, aqui na TVE. Eles são responsáveis pelo desenvolvimento científico no Brasil e suas descobertas se destacam no cenário internacional. Eles são cientistas brasileiros entre os melhores, série documental inédita. E no 12º episódio... Eu sou Maria José Campagnoli Santos, professora titular do Departamento de Fisiologia e Biofísica da Universidade Federal de Minas Gerais. Meu interesse na pesquisa é entender o papel do sistema renina-angiotensina nas doenças cardiorrespiratórias. Quinta, 11h45 da noite. Estamos de volta com o terceiro e último bloco do Giro TVE desta quinta-feira. E a Ouvidoria Geral do Estado teve um aumento de 37% nos atendimentos aos cidadãos com a pandemia do coronavírus. Foram mais de 7 mil denúncias, reclamações, sugestões e pedidos de informação. Confira na reportagem de Alessandra Bruno. É nesta sala que a Ouvidoria Geral do Estado recebe as demandas da população capixaba. O canal de diálogo recebe reclamações, denúncias, sugestões e até mesmo pedidos de informação. E nos primeiros meses de 2020, a procura aumentou. Para se ter uma ideia, de 1º de janeiro até o último dia 12, a ouvidoria recebeu mais de 7 mil manifestações. Um aumento de 37% quando comparado com o mesmo período do ano passado. E esse aumento está ligado diretamente com a pandemia do novo coronavírus. Nós recebemos muitas demandas, denúncias sobre o comércio aberto, né, e aglomerações. Então foram bastante denúncias nesse sentido. Também recebemos denúncias sobre os contratos emergenciais, né, a partir do momento que o governo decretou a situação de emergência, né, alguns contratos emergenciais, e isso a gente tem feito também, né, a transparência desses contratos pelo portal do coronavírus, né? A Seconte tem contribuído com isso também. E algumas apurações, né, pela Subsecretaria de Controle. Mas, assim, as demandas de aglomeração, né, apesar da gente ter recebido bastante demanda sobre esse assunto, era o município quem fazia a gestão e acompanhamento, fiscalização desse tipo de demanda, né? Então, a gente já recebia, mas a maioria era reencaminhada para os municípios, quem fazia a fiscalização desse assunto. Mesmo com o aumento do número de manifestações e as dificuldades causadas pela Covid-19, a ouvidoria está conseguindo atender às demandas. Apesar do aumento, né, da demanda de ouvidoria no período, comparado com o mesmo período de 2019, e também a equipe de ouvidoria tem trabalhado em home office, né? Mesmo assim, a gente aumentou a quantidade de manifestações respondidas no prazo. O percentual de manifestações respondidas no prazo, né, foi maior esse ano, né, mesmo com aumento, do que no ano passado. Depois de registrada a demanda, a auditora da ouvidoria faz uma triagem e encaminha para os órgãos ou secretarias do Estado para responder à demanda. Em média, a resposta é dada em 11 dias. E com as informações trazidas pelo cidadão, é possível fazer melhorias e também propor mudanças nos serviços prestados pelo Estado. O órgão, ele, né, apura tanto uma denúncia, né, uma irregularidade, quanto também muda os seus processos de atendimento quando há uma reclamação de atendimento, né? E a ouvidoria ela tem contribuído nessa questão de você auxiliar o órgão a melhorar o seu atendimento, né? O seu serviço, porque a gente recebe também muita reclamação do serviço prestado.
A rede de ouvidoria do Estado suspendeu os atendimentos presenciais durante o período de pandemia. As manifestações estão sendo recebidas por meio do site, telefone e e-mail. O cidadão ele pode entrar em contato com a ouvidoria pelo 0800, né? 0800 022 1117. Ele pode também enviar e-mail para a ouvidoria, ouvidoria@es.gov.br. E, principalmente, ele pode acessar o nosso sistema de ouvidoria pela internet. Né? O nosso site é ouvidoria.es.gov.br. Lá no site vai ter um botão lá, nova manifestação, e ele pode fazer qualquer tipo de manifestação. Denúncia, reclamação, elogio, sugestão e um pedido de informação. E o Espírito Santo teve hoje a madrugada mais fria de 2020. Em Aracê, Domingos Martins, os termômetros chegaram a marcar 3,4 graus. E para saber mais sobre esse recorde de temperatura negativa aqui no estado, eu chamo a repórter Camila Soares, direto da redação da Rádio Espírito Santo, para falar mais sobre esse fenômeno. Camila, boa noite. Boa noite, Lucas. Boa noite a todo mundo que acompanha a gente no Giro TVE. Pois é, a madrugada mais fria aqui no Espírito Santo, né? Aracê com 3 graus. Mas foi seguida aí também de outras temperaturas baixas. Iuna marcou 5,2 graus, Venda Nova do Imigrante com 7 graus e Santa Teresa também teve registro de 9 graus nos termômetros da cidade. Aqui em Vitória a temperatura também foi bem baixa, sabe? Eu passei um frio doido nessa madrugada, foi sofrido conseguir dormir, porque chegaram aí 15 graus aqui em Vitória, né? Coisa que a gente não está muito acostumado. Mas a gente citou antes locais que já têm essa tendência, né, de ter essas temperaturas baixas. E a gente tem noção da proporção do quão frio foi quando a gente vai para o norte, para o extremo norte capixaba. Nos municípios de Linhares e São Mateus, o recorde aí foi de 15 graus nos termômetros. Então a gente sabe que Linhares e São Mateus são locais quentes, né? Registraram aí essa baixa. Outro lugar, ainda no sul do Espírito Santo, que chamou a atenção foi Cachoeiro de Itapemirim. A gente sabe que a fama de Cachoeiro é ser um forno, né? Ser aquele calor doido. Mas chegou aí a 11 graus. Então, o pessoal em Cachoeiro de Itapemirim sofreu um pouco com esse frio. Voltando, então, para o extremo norte capixaba, Pinheiros registrou 13 graus. E Nova Venécia e Marilândia, que ficam no noroeste capixaba, com 12 graus. Então, são locais que têm a temperatura aí mais alta e que sofreram aí um pouco com essa queda de temperatura. E a gente sabe que esse friozinho dá até aquela saudadezinha de viajar, mas a gente tem que lembrar que não é hora para fazer isso agora. A gente está ainda com a pandemia do novo coronavírus, a orientação é de distanciamento social, então a gente vai guardar essa saudade, vai guardar essa vontade para quando a gente puder. Não é para viajar agora. E para quem está curtindo esse frio, lembrando que não pode fazer turismo, mas as temperaturas, pelo menos aqui na capital, vão continuar baixas. Então dá para curtir o friozinho dentro de casa, né? A temperatura para amanhã aqui na Grande de Vitória, a mínima é de 16 graus e a máxima é de 27 graus, dia de sol, apesar dessas temperaturas um pouco mais baixas. Obrigado pelas suas informações. Tempo bom para curtir em casa, debaixo da coberta, para curtir esse friozinho. A previsão completa das temperaturas aqui no estado você pode acompanhar no site do INCAPER, incaper.es.gov.br. E antes de encerrar o programa de hoje, volto na nossa redação da TVE para dar uma boa noite para a Verônica Salazar. Boa noite, Verônica, até amanhã. Boa noite, Lucas. Boa noite para todo mundo. Mas antes de eu ir, só aproveitar esse friozinho aí para ficar em casa e melhorarmos aí essa taxa do isolamento social do Espírito Santo, que precisa passar dos 50%, viu? Boa noite e até amanhã. E esse é o recado. E hoje, quem encerra o Giro TVE é a cantora Budá. A vocês uma boa noite e até amanhã. Agora cê sabe que eu te quero bem mais. Nada e ninguém vira tirar nossa paz. É só você chega perto, eu me arrepio toda desvendada por você. Quando chegou todos já ficaram pra trás. Você é diferente, eles todos iguais. Se rola um desacerto, apertar meu peito, eu já não sei mais o que fazer. Te tirar da minha cabeça antes que
esqueça toda a briga. E quando eu disse que era coisa de momento nos lençóis, chega pra cá, puro prazer. Aumenta a dopamina que me leva até você. Eu não quero errar, nem me perder. O que vem do futuro a gente não pode prever. Chega pra cá, puro prazer. Aumenta a dopamina que me leva até você. Eu não quero errar, nem me perder. O que vem do futuro a gente não pode prever. O complicado pra você parece bem simples pra mim. O complicado pra você parece bem simples pra mim. O complicado pra você parece bem simples pra mim. O complicado pra você é... Chega pra cá. Chega pra cá. Chega pra cá, puro prazer. Aumenta a dopamina que me leva até você. Eu não quero errar, nem me perder. O que vem do futuro a gente não pode prever. Chega pra cá, puro prazer. Aumenta a dopamina que me leva. A arte usada como instrumento para quebrar regras e romper tabus. Na série Falantes, 5 jovens de países que compõem a Amazônia Internacional desafiam o conservadorismo por meio da dança. Falante, toda terça, às 11 da noite, aqui na TVE. Próxima segunda, das bandas Vima Naiblitz